Bom dia, abençoado e abençoada. Espero que vocês estejam bem. Mais um dia juntos aqui. Pegue seu café, sente à mesa, pegue sua Bíblia, chame o Senhor para estar com você. E hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso caráter com você. Muitas vezes a gente passa por algumas pressões, né, na nossa vida que de fato moldam o nosso caráter, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Em Israel, só para que vocês compreendam, assim, a gente entrando nessa, né, trazendo a introdução para vocês, Israel, para quem não sabe, ele é um país que exporta diamante em uma escala muito alta. E quando a gente para pensar, né, no diamante, nós mulheres, né, olhamos para o diamante assim, como uma forma maravilhosa, né? Diamante brilha os nossos olhos. E o diamante, quando a gente pensa na pedra, de fato, ele é um carvão. Ele é um carvão que suportou, de certa forma, uma pressão muito alta no interior da Terra durante um longo período. E aí, quando ele é extraído da terra, o diamante ele não tem beleza. Não tem beleza, é um carvão. E por isso ele precisa passar por um processo de lapidação. E aí, esse processo de lapidação, ele transforma aquela pedra bruta no diamante que nós vemos, né? No diamante bonito que nós vemos. E para que, de fato, aquele diamante ele seja, né, traz aí a sua preciosidade, o seu valor em si, a sua beleza, então ele precisa passar por essa lapidação. Quando a gente pensa que o diamante ele só pode ser comercializado depois que uma pessoa responsável por aquele polimento dele, por deixar ele todo, né, maravilhoso, bonito, aquele polimento ele precisa conseguir ver o rosto refletido naquela joia, refletido no produto em si, para que ele possa ser comercializado. E é tão interessante quando a gente olha por essa perspectiva, porque a gente precisa começar a olhar para a nossa vida, né? Em 2 Coríntios 3,18, que é o texto de hoje que eu quero trazer, fala o seguinte: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando o Senhor ele nos encontra, nós somos iguaizinhos, como um diamante bruto. À medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que a gente busca a palavra do Senhor, nós estamos submetendo todos os dias às verdades de Cristo. E ali nós estamos sendo lapidadas. E quando nós estamos sendo lapidadas, a gente está adquirindo cada vez mais o caráter de Cristo na nossa vida. Deus, ele usa, de certa forma, a palavra, a Bíblia em si, para transformar eu e você em uma mulher, em um homem, né? Cheio de poder dele, cheio de um poder divino. E esse poder divino é o que revela o caráter de Deus, é o que revela a beleza de Deus, da maneira que quando as pessoas nos olham, a gente brilha, e o brilho que a gente carrega é o brilho de Cristo. É como em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de joias finas. Quando a gente pensa na palavra virtuosa, quando nós buscamos na palavra original do hebraico, ela descreve a força de um grande exército. Interessante isso, né? Porque quando a gente olha pela perspectiva
da língua portuguesa em si, o sentido de virtuosa é no sentido de virtude, de inspiração, de beleza, de nobreza. Porém, no sentido original da palavra em hebraico, ela significa muito mais. É a força de um grande exército. É como se fosse o sinônimo valorosa, guerreira, corajosa. E muitas de nós nem queremos ser guerreiras, né? Mas nós precisamos compreender quem nós somos diante de Deus, como Ele nos enxerga. As pressões que a vida coloca para mim e para você é o que vai lapidar o nosso caráter. E é isso que eu precisava trazer aqui para você. Primeiro eu trouxe um contexto para que você pudesse entender. A pressão é o que vai lapidar o nosso caráter. E quando nós temos o nosso caráter lapidado, a gente começa a transbordar, a transmitir as virtudes de Cristo através dos nossos comportamentos. Então, quando a gente olha para o amor, para a bondade, para a lealdade, para a honra, para a fé, né, para o nosso coração ensinável, que são coisas que Cristo deseja para nós, nós precisamos carregar essas virtudes. Mas quando a gente olha para nós mesmos, para a nossa vida, será que nós somos assim? Eu, por muitos anos, não fui essa pessoa que era amorosa, generosa, que honrava. Não, eu não era leal, eu não tinha bondade em muitas situações da minha vida. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecido a Cristo, porque eu não tinha permitido ser moldada por Ele. E a partir do momento que a gente permite ser moldada por Ele, porque assim, nós temos a escolha e o livre arbítrio, a gente vai continuar sendo salvo. Eu creio em Cristo, Ingrid, mas eu não quero ser moldada por Cristo. Tá tudo bem, você vai continuar sendo salva, você vai continuar sendo amada por Cristo. Porém, quando as bênçãos, né, quando Cristo tem algo muito maior para nós, né, aquelas promessas que Ele tem para nossa vida, a gente vai acessar a partir do momento que nós nos colocamos também para ser transformada por Ele, para ser moldada por Ele. E o ser moldada por Cristo, a gente vai passar por pressões, a gente vai passar por momentos de desconforto, para que quando a gente passe, a gente carregue o caráter de Cristo. E quando a gente carrega o caráter de Cristo, nós começamos a cultivar na nossa vida e a transbordar na nossa vida bondade, lealdade, honra, generosidade. A gente começa a agir de forma diferente. E nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito mais aquilo que nós temos fisicamente, aquilo que nós temos, que as pessoas possam ver, dinheiro, beleza. Elas valorizam muito mais isso do que o nosso próprio ser, do que quem eu sou, como eu ajo, aquilo que eu carrego por dentro. Então muitas pessoas buscam por fama, riqueza, seguidores, né, um corpo esculpido, maravilhoso. E não que não possa ter nada disso, tá? Mas como está o nosso coração? A gente precisa começar a substituir, a carregar o caráter de Cristo. A gente precisa realmente desejar ser moldada e transformada por Cristo. Porque a gente começa a substituir aquilo que muitas vezes para o mundo é valoroso e substituir por aquilo que em Cristo é valoroso. Nós nos tornamos amáveis, íntegras, humilde de coração, obediente, confiável, bondosa. Os valores desse mundo, eles são completamente contramão aos valores do reino. Então que hoje você possa olhar para essa palavra, abrir de fato o seu coração
ler, entender 2 Coríntios 3:18 e imergir nessa palavra. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados a partir do momento que nós permitimos ser transformados por Cristo. Então hoje há uma decisão que você precisa ter. Claro que a gente passa sim por momentos difíceis, mas a glória e a graça que nós temos sobre nós, ela é muito maior do que a gente possa imaginar, porque Cristo, ele tem infinitamente mais, ele sabe infinitamente mais do que eu e você, e ele deseja assim que nós nos rendamos a ele. Ele deseja que nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, muito mais do que a nossa. É como um pai, uma mãe desejando coisas boas para os seus filhos. A gente sempre vai querer o melhor para eles. E assim é com Cristo. Ele sempre vai querer o melhor para nós. Amém? Então, olhe para essa mensagem, ouça essa mensagem, imerge de fato nela e olha para as suas ações como estão sendo. E se você ainda não está sendo transformada, peça para o Senhor para que Ele molde você, para que Ele te lapide e para que você seja cada vez mais parecida com Cristo, nas suas ações, nos seus comportamentos. Amém? Então, um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o nosso próximo devocional.